sucesso nas batalhas. Igual não há. Pode falar que você não vai conseguir. Pode falar que não vai acontecer. Mas acontece que o poderoso está com você. Aleluia. Bom, nós vamos falar, claro que para nós temos um simpósio bem amplo. Nós precisaríamos de no mínimo um dia, período manhã, tarde, para nós conseguirmos ter uma explanação muito mais profunda. Mas eu creio que hoje muitas coisas vão ser acrescentadas na tua vida através desse simpósio. Queridos, todas as pessoas, elas têm o desejo de ganhar mais, de viajar, de comprar roupas, de comprar um carro, de realizar sonhos na vida financeira. Eu acho que todo mundo aqui tem esse desejo, não é? Todos nós temos. Agora, de diversas razões que nós poderemos colocar aqui, uma das principais razões do porquê muita gente não consegue viver os seus sonhos não é necessariamente falta de dinheiro, mas é a falta da capacidade de saber administrar o que nós ganhamos e o que nós temos. Porque o meu desafio, o teu desafio, sabe qual é? Nós sabemos viver dentro do nosso orçamento. Nós vivemos em um mundo muito complexo, porque os atrativos, eles são enormes. Tudo te leva a você gastar e você ser compulsivo. Agora é necessário que nós tenhamos o domínio próprio, que nós saibamos como administrar aquilo que Deus nos deu, para que atinjamos aquilo que é a prosperidade do Senhor, porque Deus não quer que você apenas fique e passe a tua vida sonhando. Um dia eu vou ter. Existem caminhos para você alcançar a grande prosperidade que o Senhor tem. Uma delas é nós sabemos cuidar e administrar a nossa vida financeira. Há um exemplo na palavra que é a vida de José. José, ele foi um homem extraordinário. Ele havia recebido uma sabedoria, dons do Senhor. E em Gênesis 41, depois você pode ler na tua casa, fala sobre a vida de José, aonde ele recebeu um sonho de se tornar um homem muito poderoso na terra do Egito, que era o lugar mais rico e próspero que havia na face da terra. Só que nós conhecemos a história. José foi para o fundo do poço, José, ele passou pela prisão, José passou por tantas coisas que ele enfrentou, a inveja, a contenda familiar, e um dia ele caiu na prisão, ficou 2 anos lá injustamente, mas Faraó teve um sonho. Qual foi o sonho que Faraó teve? Que ninguém podia interpretar, que 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. José foi lembrado na prisão, e ele chega diante de Faraó, e ali ele então dá a interpretação. E a interpretação de José tinha tudo a ver com a administração financeira, porque ele diz, a revelação é: virão 7 anos de muita abundância sobre a terra, 7 anos em que todos vão enriquecer, tudo que você plantar na terra vai dar certo, os animais vão se multiplicar e as coisas vão acontecer. Porém, após os 7 anos de riqueza, virão os 7 anos, uma expressão que nós usamos, a vaca está magra, não é? Tempo de vacas magras. Chegou no Egito e para o mundo inteiro o tempo das vacas magras. E nesse período, todos começaram a passar fome, todos começaram a perder aquilo que tinha. Porém, o que aconteceu no Egito? O Egito cresceu. O Egito literalmente comprou toda a terra. Agora, por que isso aconteceu? Porque havia um homem que sabia administrar. Amém? A administração faz com que você descubra o segredo da prosperidade. Irmãos, qual foi o segredo de José? O segredo foi saber poupar na abundância e ficar milionário na crise. Impressionante isso, não é? Mas foi o que aconteceu. José, ele não fez como todo mundo fez no Egito e no mundo naquela época. Tudo estava bem. O que as pessoas fizeram? Vamos esbanjar,
Vamos gastar como se não houvesse amanhã. E eles, nos 7 anos de fartura, ao invés de aprenderem a guardarem, eles gastaram. Gastaram, como muita gente faz isso hoje. Quando ele está recebendo um bom salário, época das vacas gordas, então o cara gasta a rodo, faz festa para todo mundo e não quer nem saber. Só que tempo de vacas gordas chega ao fim para todo mundo. Pelo menos nós passamos por fases. A verdade é essa. Existem fases que você tem mais dinheiro, fases que você tem menos dinheiro, não é verdade? Amém? Isso é um fato. Todo mundo passa por inconstância financeira. Agora, José, ele teve um segredo espiritual de um bom administrador. Ele soube poupar. Irmãos, o que José falou para Faraó? Você construa celeiros e na época da abundância, você vai juntar 1/5 de tudo que você ganhar, você não vai gastar. Os celeiros, todas as colheitas, tudo que vier, 20% você guarde em celeiros. Enquanto todos gastavam, o que José fazia? Ele guardava a cada colheita 20%, 1/5 em celeiros. Ao fim de 7 anos, o que aconteceu? José estava com celeiros transbordantes. Começou o tempo das vacas magras. Ninguém tinha dinheiro para nada. E eles, para comprar comida, eles vendiam terrenos, fazendas, os escravos, vendiam até a alma, vendiam tudo. Para quem? Para o único homem que tinha recurso na terra no tempo da crise, que era José. Passou os 7 anos da crise, o Egito se tornou a nação mais poderosa, porque eles compraram tudo e principalmente, na hora da crise, quem tem dinheiro, compra muito melhor. Não é verdade? Aconteceu alguns anos atrás a crise lá nos Estados Unidos. No ápice da crise, você comprava apartamento em Miami por $40 mil, que hoje vale no mínimo 200, 300 mil, por causa da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, em que todo mundo precisava vender. Queridos, quem tinha dinheiro, e lá nos Estados Unidos hoje tem muito brasileiro com apartamento, com casa lá, exatamente porque era gente que tinha dinheiro para investir quando os Estados Unidos entrou em crise. E muitos começaram a fazer grandes negócios. E é impressionante. Eu sei porque tem um membro lá da igreja dos Estados Unidos que ele mexe com o mercado imobiliário. Tem dois ou três. E é impressionante porque você imagine, tem um apartamento em Miami com 80, 100 mil reais. Você não compra nem lá no fundão da Zona Leste um apartamento com 100 mil reais. Não é? E muitos aproveitaram a oportunidade. E a questão é exatamente essa. Você precisa saber administrar para prosperar. Amém? E essa bênção de José é uma bênção que está liberada sobre as nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus que você é aquele que vai saber viver em toda e qualquer situação. Deus vai dar este dom de administrar, e quando todo mundo estiver perdendo, você vai estar crescendo. Porque nós andamos na contramão do mundo. Amém? E este é o dom de saber administrar. Vamos lá. Hoje o teu objetivo aqui, leia aí essas letras em amarelo. O que está escrito? Treinar. O teu objetivo aqui hoje é treinamento. 7 letras que podem mudar a tua história financeira. T de tática. Tática significa você pode virar o jogo. Eu me lembro, um tempo atrás, um jogo, eu não sei quem era o time que jogava com o Milan, que estava perdendo, virou o primeiro tempo de 3-0. Não é? Não sei quem se lembra desse jogo. Foi um jogo histórico. E o time era muito menor do que o Milan. Eu acho que era na Liga dos Campeões. De repente, foi para o intervalo. O técnico do outro time, que eu não me lembro o nome, ele deu um nó tático no Milan. Resultado,
terminou o jogo 4-3 para o outro time, e o Milan caiu fora da Liga dos Campeões, e o mundo inteiro ficou de boca aberta, porque um técnico buscou uma tática diferente, que mudou a história do jogo. E quando nós falamos de vida financeira, treinar é T de tática. Você precisa ter a estratégia certa para crescer. Amém? Cada um de nós precisamos ter uma estratégia que seja conveniente com a nossa própria vida. Não existe uma tática específica. Existe aquilo que vai se adaptar à tua realidade e o que é o teu desafio pessoal. Então, todos nós podemos virar o jogo. E eu quero te falar, você pode virar o jogo na tua vida financeira. Amém? Você precisa do quê? Da tática, da estratégia certa. Amém? R de reflexão. Reflexão é você vencer a tua carne. A Bíblia fala lá, um texto que eu gosto muito da palavra, que é 1 Coríntios 11, 25. Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A capacidade de saber fazer um autoexame. Por exemplo, quando você está com alguma dor no corpo, vamos imaginar uma pessoa que está com dor no estômago. O que ela vai fazer? Ela vai num gastro. Ela vai no médico, especialista da área. Chegando lá, o gastro ele vai olhar para a pessoa e falar: você tem isso. É isso que ele vai falar? Não. Qual é a primeira coisa que o médico vai fazer? Vai começar a fazer perguntas. O que você está sentindo? Que tipo de dor? Mas que hora vem? É a dor intensa, aguda, não sei o que lá? Aí ele vai fazer o que na sequência? Ele vai te pedir uma endoscopia. Quem já fez endoscopia aqui? Você sai grogue, né? Ele vai te pedir uma endoscopia para fazer uma verificação, não é, nas paredes do teu estômago com uma câmera. E aí você vai pegar o resultado e você vai levar para ele. O que o médico vai fazer? Ele vai abrir e ele vai olhar o exame, comparar com os teus sintomas, e ele vai te receitar o remédio, a dieta certa para você ser sarado. Olha, você está com uma úlcera, você está com uma gastrite, você está tomando muito refrigerante, você não sei o que lá, faça essa dieta, tome esse medicamento que vai passar. Amém? Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos simplesmente olhar e deduzir em 1 segundo tudo que vai resolver a nossa vida. Não funciona dessa forma. Nós precisamos aprender a examinar as situações. Fazer perguntas para você mesmo. Uma pergunta que você não deve deixar de fazer: será que eu gasto muito? Será que eu sou pão duro? Será que eu estou ganhando o que eu mereço por aquilo que eu faço? Porque às vezes tem gente que ganha mais por aquilo que ele faz. Isso acontece. Então ele poderia trabalhar mais. Agora tem pessoas que trabalham muito e ganham pouco. São perguntas que vão te levando a um exame, a uma reflexão. E quando você reflete, você deixa de ser precipitado. Quando você tem a prática de refletir na tua vida financeira, pouca gente faz isso, de parar, pensar: espera um pouquinho, que rumo que está tomando as minhas finanças? Como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Queridos, 99% dos brasileiros não pensam nisso. Não é verdade? Você sabia que, voltando a isso, a esse assunto, em alguns países, a cultura te ensina a você pensar anualmente. Você já viu alguns filmes? O cara pergunta: quanto que você vai ganhar? Eu vou ganhar $50 mil anuais. Não é isso? Salário de jogador, não é? Quando fala da liga, da Europa, da não sei lá o quê, vai ganhar tantos milhões de euros, de reais, de dólares. Agora essa conta, ela é feita em cima do mês ou em cima de um ano? Por quê? Em países de primeiro mundo, a cultura ela é diferente. O cara, ele é ensinado a pensar
o ano, não o mês. Se você perguntar para um americano, quanto você ganha? Ele vai falar, eu ganho X anuais. Se você perguntar para o brasileiro quanto você ganha, o que ele vai falar? Eu ganho tanto por mês. Porque nós somos induzidos pela nossa cultura a não pensar no amanhã. Nós somos induzidos a ficar só no hoje. E é por isso que tem muita gente que nunca conquista nada. Vive a vida e não constrói patrimônio nenhum. Não tem absolutamente nada. Porque ele não sabe refletir. Ele não sabe administrar a sua própria vida financeira. Então, nós precisamos de fazer as perguntas certas e achar o diagnóstico certo para que nós alcancemos o resultado que Deus quer que nós alcancemos, que é prosperidade. Amém? E de experiência. A experiência se adquire com erro. Isso é uma das lições mais doloridas da vida. Mas nós aprendemos com erros. O problema é que tem muita gente que ele continua errando sem aprender. Sabe aquele ditado? Errar uma vez ao ano, errar 2 vezes, já é burrice. E infelizmente nós somos burros, entre aspas. Porque nós erramos sempre nos mesmos pontos e nós não mudamos. E experiência é aprender com os próprios erros. Pegue os erros que você já cometeu na tua vida financeira e use-os como um trampolim para você ser uma pessoa melhor, que administra melhor. E de inspiração. Alguém sabe dizer qual a diferença entre inspiração e aspiração? O que é uma aspiração? Não tem a ver com aspirador de pó não, tá? Eu estou aspirando. Amém? É algo que eu tenho como o meu objetivo. É algo externo. Eu estou olhando aquilo, eu estou aspirando um crescimento, eu estou aspirando um carro novo, eu estou aspirando uma nova posição na empresa. Aspiração tem a ver com algo externo, inspiração tem a ver com algo interno. Amém? A inspiração, eu aspiro um sonho. Eu inspiro significa eu estou motivado para alcançar. E nós precisamos de sempre termos aspirações e inspirações. Amém? E a inspiração é estar constantemente motivado por um sonho. Saiba aprender a se controlar, inspirado para você conseguir alcançar um sonho no teu futuro. Amém? N de números. Quem tem medo aqui às vezes de abrir o extrato bancário? Quem aqui às vezes passa 15 dias sem abrir o extrato bancário? Nem levanta a mão, só tem santo aqui, meu Deus do céu. Rapaz, vocês são demais. É que passa mais do que 15. Só olha quando recebe em casa. Na boa, nós às vezes temos medo dos números. Quando é que você está devendo? Ai meu Deus, não quero nem fala nessa palavra, cruz credo, faz até o sinal da cruz. Porque meu Deus, a dívida é tão grande, não quero nem saber errado. Como é que você não sabe quanto que você deve? Sabe por que o cara tem medo do número? O número não é o teu inimigo, ele tem que ser teu amigo. Amém? E é o que eu falei, tem gente que tem medo de olhar o extrato bancário porque ele tem medo do que ele vai ver lá. Só que essa é a pior viagem. Você não ter domínio sobre os números. E nós precisamos aprender a dominá-lo. Amém? Que mais? A aplicação. Não adianta nada do que você vai ouvir aqui e já está ouvindo, simplesmente entrar por ouvido e sair pelo outro. Tiago fala que nós temos que ser não só ouvintes, mas também praticantes, para sermos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos. Quer ser bem-aventurado, quer ser bem-sucedido? Comece a praticar o que você ouve na igreja. Amém? E R, claro, renascer. Visão apostólica, renascer em Cristo. Visão de prosperidade. Visão que não tem nada a ver com religiosidade, com o que as pessoas muitas vezes têm medo até de falar. Olha, eu quero ser rico. Querido, não tem pecado nenhum desejar ser rico. O pecado é você amar o dinheiro. Isso é o pecado. Agora, desejar crescer, prosperar, ganhar mais, isso não tem nada a ver com ganância.
há uma diferença entre ganância e ambição. Amém? Geralmente as pessoas colocam tudo no mesmo saco. Agora, ganância é você ser cego pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo poder. E você passa por cima até da mãe para alcançar. Isso é ganância. Ambição é como Davi. Ele desejava, ambicionava construir algo para Deus. E a ambição, ela tem que estar presente na tua vida. Há muito servo de Deus que ele tem medo de ser ambicioso, porque ele acha que é pecado. Não é pecado não. Se quiserdes e me ouvides, comereis. Deus quer que você seja uma pessoa ambiciosa. Que você tenha ambições de ser melhor, de ganhar mais, de crescer. Amém? Então, a palavra-chave é treinar. 7 letras que podem mudar a tua vida. Então, tática, reflexão, experiência, inspiração, números, aplicação e renascer. E não tenha medo de números. Até a Bíblia tem um livro que se chama Números. Não é verdade? Então Deus, Ele ama os números. Vamos lá. Esses são os temas que nós vamos, de maneira breve, estar abordando. Vamos passar. Conceito de administração. Alguém fez aqui administração de empresas? Faculdade? Uma pessoa, 2 pessoas. Amém. Conceito de administração é interpretar objetivos propostos e estabelecer maneiras de alcançá-los. Esse é o conceito. Você enxergar um objetivo e a administração é a ferramenta para que você alcance o que você planejou. Amém? Porque há uma distância, há uma ponte que precisa ser construída entre o sonho e aquilo que é a minha realidade. Entre o sonho e a tua realidade, precisa ser construída uma ponte, que é a capacidade de administrar. E essa capacidade, ela vai fazer com que você encontre maneiras de construir uma ponte que vai te levar até o teu objetivo. Isso é saber administrar. Vamos lá. A definição do conceito, para quem fez faculdade deve saber isso com certeza, pelo menos se lembra. A palavra administração vem do latim, uma palavra conjugada. Ad, minister. A palavra ad significa o senso de direção, uma tendência para algo. E minister, subordinação ou obediência. Vamos juntar aí as 2 letras, vamos entender as 2 palavras em latim. O que significa administração então? Ad, direção. Minister, obediência. Quem pode definir então para mim o que é administração, o conceito? Obedeça 100% a uma direção. Seja subordinado a uma direção e tenha a tendência de andar por aquilo que é o teu foco. Esse é o conceito, a palavra administração. E é muito conhecido em todos os setores da sociedade. Então tem a administração pública, que o governo é, ou pelo menos deveria ser responsável por isso, porque os grandes escândalos financeiros que nós temos no governo é por falta de administração de bens públicos. Então as pessoas não administram ou elas usam as brechas para roubarem, porque é falta de uma estrutura administrativa perfeita que infelizmente o governo brasileiro ainda não tem. Tem a administração de empresas. Então você administra uma empresa, um negócio, e é um conceito também usado na administração pessoal. A administração, esse conceito, ele passou a existir lá no final do século XVIII. Quem aqui já ouviu falar da Revolução Industrial? Amém? Quem aqui já ouviu falar de um homem chamado James Watt? Quem foi James Watt? Ele foi inventor da máquina a vapor. E isso trouxe na Inglaterra, na época, na Europa, uma grande revolução, porque até o momento, todas as indústrias, elas faziam a produção com o trabalho manual. Com a invenção da máquina a vapor, as indústrias começaram a produzir mecanicamente. Consequentemente, a velocidade muito maior, não é? Hoje nós temos a evolução, você pega a indústria automobilística, praticamente 100% é mecânico.
O homem tem uma participação bem pequena e o índice de acerto, de erro diminui, de acerto aumenta, e a produtividade também é bem mais rápida, porque máquina não cobra 13º, não tem férias, não tem nada disso. Só quando quebra, manda arrumar e continua trabalhando 24 horas por dia, muito melhor que o ser humano, entre aspas, não é? E muitos homens estão perdendo espaço para as máquinas. E naquela época, no século XVIII, esse cara inventou a máquina a vapor. O que aconteceu, você imagina? Todas as grandes empresas compraram a bendita máquina a vapor para produzir e ganharem mais. Isso deu um boom. E começou um crescimento desordenado. Começaram a crescer desordenadamente em todos os lugares. E aí sentiu a necessidade de se criar algo para que as coisas pudessem ser colocadas em ordem. Daí surgiu o conceito que? Administração. Amém? Certo? Quem fez faculdade é isso mesmo? Não é? Administração, então, significa vamos pôr a casa em ordem. Vamos arrumar a nossa vida. O objetivo é proporcionar na tua vida eficiência e eficácia. São duas coisas diferentes. O que é uma pessoa eficiente? Atinge objetivos, é uma pessoa que faz rápido, é eficiente. O cara fez rápido, o cara é eficiente. O que é uma pessoa eficaz? É o cara que faz certo. Adianta só ser eficiente, fazer rápido tudo errado? Adianta só ser eficaz, fazer bonitinho a 1 por hora? Não. Qual é o nosso desafio? Faça rápido e faça bem feito. Aprenda a ser eficiente e eficaz em tudo que você realiza. E a administração é a arma para isso. Há um conceito, não é? Que nós vamos trabalhar daqui a pouco melhor sobre isso. Descontrole financeiro. Quem aqui já fez a pergunta? O mês é maior do que meu salário. Quem aqui tem a sensação de que na metade do mês o seu salário já acabou? Você fala, meu Deus, o que acontece? Os dias passam mais demorado e o dinheiro vai mais rápido. E tem aqueles, né, que o cara só vive no cheque especial. Caiu o salário, é tipo pingo d'água em chapa quente. Cai, psiu, desapareceu. Cadê meu salário? Sumiu. Foi embora. Por que foi embora? Que você é um péssimo administrador da tua vida. Não é? E tem aqueles que não sabem nem quanto ganham. Esse é pior ainda. Mas Isaías 55 fala: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. A Bíblia aqui não está dizendo para você ser mão de vaca e pão duro e dar tchau que nem turco assim, tá? O conceito aqui não é você ser pão duro, mas é você gastar o teu dinheiro com aquilo que é pão. O que é aquilo que é pão? É aquilo que é útil. Amém? E esse é um grande segredo de administração. Nós precisamos aprender a gastar o dinheiro com aquilo que é útil. A pergunta que Deus traz na palavra é: por que vocês estão gastando dinheiro com aquilo que não presta? Aprenda a gastar com o que é útil e você vai se deleitar com finos manjares, ou seja, você vai gozar de uma vida muito abençoada. Algumas coisas importantes que você precisa vencer, que tem a ver com o descontrole financeiro: compulsão por gastar. Isso é problema de alma, problema interior. Quantas pessoas que elas ganham rios de dinheiro, mas com a velocidade que elas ganham, a velocidade que elas gastam? Quantas pessoas, talvez você mesmo, estou meio triste hoje, eu vou no shopping fazer umas comprinhas. Eu estou para te dizer que você tem um problema a ser resolvido. É claro que fazer compra é maravilhoso, não é quem gosta de comprar aqui. Eu adoro. Somente presente para quem eu amo. Se eu pudesse dar um presente para a pastora todo dia. Mas tem muita gente que ele tem um problema interior, ele quer resolver comprando. Então ele gasta dinheiro querendo se satisfazer. O cara fica maníaco, compulsivo por gastar. Aí
Brigou com a mãe, vai comprar uma bolsa nova. Fica feliz por meia hora. Brigou com o filho, vamos comprar não sei o quê. Brigou com a mulher, então eu vou gastar. Ou aqueles que querem se aparecer. Então o cara ganha R$500 por mês, mas ele quer usar um tênis de 600 no pé. Porque ele quer ser aceito. Porque ele tem um problema de rejeição, ele não aceita aquilo que ele é. Então, compulsão por gastar é terrível. E hoje, queridos, sabe o que acontece? O mundo te induz a ser compulsivo, não é? Você pega aquelas propagandas, estava falando de segunda-feira passada. Por que será que os programas que você compra por telefone ou por internet é tudo na madrugada? Porque na madrugada é o cara que está com insônia. O cara que está com insônia está de mal com a vida. O cara que está com insônia, ele está com um problema. Que Deus dê a noite para você dormir. E o cara desequilibrado emocionalmente, o que ele vai fazer? Vai gastar. E é por isso que esses programas acontecem na madrugada. Tudo é uma estratégia. Outra coisa, desvalorizar o próprio salário. Querido, você ganhando muito ou pouco, não desvalorize aquilo que você conquistou com o suor do teu rosto. Gastar, de qualquer maneira, é você desvalorizar o teu próprio trabalho. O cara vai lá, passa o mês inteiro trabalhando que nem um cavalo. Aí, em 2 dias, ele acaba com o salário dele. Certo? O que você acha que uma pessoa dessa está fazendo? Ela está desvalorizando aquilo que ela mesma faz. Porque o que deveria durar mais, ele acaba em 2 minutos. Ou seja, ele vira um escravo. Amém? Ele vira um escravo. Por quê? Desvaloriza o seu próprio salário. Outra coisa, indisciplina. Talvez você já tenha dito algumas coisas algumas vezes na tua vida. Se eu não me enfiar em dívida, eu nunca vou ter nada. Isso é costume da terra. Amém? Olha, eu tenho que sempre estar pagando alguma coisa. Faço uma carta de consórcio, faço não sei o que lá, porque se ficar dinheiro na conta, Deus me ajude. Tem assim, é verdade. Não é? Agora, o problema, será que é a falta de um parcelamento ou a tua indisciplina? Porque sabe o que acontece? Tudo que você compra à vista, você paga mais barato. Amém? Só que o cara está naquela compulsão, porque o vizinho, porque a mãe, porque o irmão, não sei o que, tem uma TV 55 polegadas, Full HD, 3D LED, e que até voa. E o cara tem uma TV lá que tá boa ainda. Mas não, eu quero ter uma TV nova. Ou eu quero comprar o iPhone 5, porque o meu iPhone 4 já não presta mais. Porque pesa 2 gramas a menos, porque tem o toque da digital, da senha, o cara não usa nada disso. Só que ele quer aparecer. Só que ele quer estar bonito na foto. Então não importa se ele está se acabando financeiramente. Ele quer se mostrar. Aí, ao invés, querido, eu creio que Deus tem um iPhone 5 para você. Deus tem TV de 99 polegadas, Full Extra HD, que até o ET tem. Deus tem tudo. Hã? Não entendi. 4K é a nova tecnologia. Então Deus tem uma TV? Então Deus tem uma TV 4K para você de 22 mil. Só que espera um ano que ela vai cair para 10. Mas, vamos imaginar. Promoção das Casas Bahia. Pague em 10 vezes sem juros. Sem juros uma ova. Não existe 10 vezes sem juros. Os juros está embutido e você nem sabe. Quer fazer um teste? Chegue lá e fala, é 10 vezes sem juros, R$1.000. Pô, eu só tenho 900. Ô, querido, leva. Não é. Agora vamos pensar, vai uma TV que custe R$3.000, uma TV boa. R$3.000. 10 prestações de R$420. Pô, meu, 3 pau eu não tenho. Mas 400 conto acho que dá. Então vai lá e você se torna sócio das Casas Bahia. E recebe o carnezão lá. Aí daqui 2 meses, você já não está nem mais olhando a TV. E o carnê está lá, comendo. Amém? Será que não era melhor você esperar 8 meses, guardar o dinheiro e comprar à vista e pagar menos?
Eu sei que tem coisas que não dá para juntar tanto, que nem apartamento. Você vai casar, é difícil você conseguir juntar toda a grana do apartamento. Mas você pode juntar uma boa entrada enquanto você é noivo. Não é? Então, um casal de noivos que tem a consciência, eles não vão no noivado ficar saindo para comer em restaurante chique todo dia. Eles vão juntar uma grana para poder dar uma entrada boa no apartamento, alguma coisa assim. O que eles estão fazendo? Administrando para o futuro. Administração é pensar no amanhã e gastar menos. Amém? Então, vença a indisciplina. Amém? Parcelamento é bom? Em alguns casos é. Mas nem tudo tem que ser parcelamento. Tem gente que adora uma dívida. Ele não sabe viver. Mas é só 10 de 30. É só 12 parcelas de 15. Amém, querido? É 12 parcelas de 15, mas você está endividado 15 conto por mês o ano inteiro. Não é? Outra coisa, precipitação. Quem aqui já comprou algo que você se arrependeu? Aqui você já comprou alguma coisa e depois você falou, puxa, se eu pudesse voltar atrás. Qual foi o teu problema? Você não pensou antes. Não é bom proceder sem refletir. E peca aquele que é precipitado. Então, cuidado com a precipitação. E falta de atitude também é a origem do descontrole financeiro. Nós precisamos aprender a tomar a decisão certa. Amém? Nós precisamos de não sabotar a nossa própria vida. Tomar a decisão, ser firme nela, ter atitudes, porque você constrói uma vida financeira abençoada com atitudes. Então, ficar apenas contemplando não vai resolver. Coloque a mão na massa e não sabote a tua própria vida. Amém? Vamos lá. 3 segredos espirituais para você vencer o descontrole. Primeiro, domínio próprio. Gálatas 5:22. Uma das características do fruto do Espírito é domínio próprio. Vencer a indisciplina, vencer a compulsão, vencer tudo isso é através do domínio próprio. 1 Reis 4:29 fala que Deus deu a Salomão sabedoria. Você sabia que Salomão, ele em um ano de arrecadação de impostos, ele conquistou mais dinheiro do que Davi em toda a sua vida? Sabia disso? Olha que coisa impressionante. Davi, ele era um homem de guerra. Ele juntou recursos. Mas Salomão, ele tinha sabedoria. E você precisa ter sabedoria para administrar o teu dinheiro. E ele, em um ano, ganhou o que Davi levou a vida inteira para ganhar. Isso é ser sábio. E a Bíblia fala em Tiago 1, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. Amém? Então, quem precisa de sabedoria aqui para administrar a sua vida? Então peça a Deus, Ele te dá de graça. E terceiro, o dom do governo. Isaías 9:6, o governo está sobre os ombros de Cristo, Ele deu à igreja. Ou seja, nós precisamos aprender a governar a nós mesmos. Você precisa ser chefe de você mesmo. Você tem que gerenciar a tua própria vida e aprender a governar as tuas finanças, a ter governo e não ser dominado, mas dominar. Vamos lá. Vamos falar um pouco do planejamento financeiro, construindo o seu futuro. Há uma regrinha que você não pode se esquecer quando nós falamos de planejamento financeiro. Diga assim, PODC. Fala 3 vezes isso. PODC, PODC. Essa regrinha, ela tem tudo a ver com a administração da tua vida. P é de planejamento. Tudo o que você vai fazer financeiramente precisa ter planejamento. O conceito de planejamento é estruturar ações, estabelecendo prioridades, com foco nos objetivos e metas propostas. Ou seja,
Planejar é você pensar antes, estruturar. O texto de Provérbios 21:5, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado, ele passa necessidade. Demais esse texto de Provérbios, né? Vamos ler de novo. Quem planeja com cuidado, ele tem fartura, mas o apressado, ele passa necessidade. E lá em Lucas 14, Jesus, ele ensinou sobre planejamento. Ele falou: qual homem que vai construir uma torre, mas que antes ele não senta e não verifica se ele vai ter dinheiro para chegar até o fim da obra? Porque se ele começar a construir sem antes se planejar, sabe o que vai acontecer? Ele vai passar vergonha, porque a obra nunca vai acabar. E Jesus ainda fala lá em Lucas 14, qual general que ele vai enfrentar o inimigo sem antes saber se ele tem um exército preparado para ganhar? Senão ele manda uma embaixada de paz para que todos não morram na guerra. Jesus falou sobre planejamento. Nós precisamos aprender a estabelecer planos. Um plano de ação. Planejamento envolve: quais são as minhas prioridades? Financeiramente, quais são as tuas prioridades? Você precisa ter prioridades. E dentre elas, elencar prioridade 1, 2, 3, 4. E em cada prioridade, você precisa ter um plano para chegar até o teu objetivo. Estão entendendo aqui? Então, a pessoa: eu quero comprar um carro novo. Ótimo. Então vamos planejar. Primeiro, quanto custa o carro? Ótimo. Chegou ao valor? Beleza. Como é que você vai chegar até comprar o carro? O que você precisa fazer? Qual é o teu plano? Olha, eu vou juntar tanto por mês, eu vou fazer não sei o quê, eu vou fazer um financiamento 80 vezes e vou me lascar. A hora que terminar o carnê, joga o carro no Tietê porque já está podre. O maior exemplo de planejamento foi Deus. Deus, ele planejou tudo. Os dias da criação, como é que foi? Deus, primeiro dia, o que ele fez? Separou a água da porção seca, o céu, a terra. Depois ele dividiu os mares. Depois ele estabeleceu o sol, a lua. Criou as plantas. Criou os animais. Criou o ambiente. Em que dia ele criou o homem? Deus criou o homem quando o ambiente estava preparado. Já pensou se Deus criasse o homem no primeiro dia? Separação do céu e da terra era tipo passeio na Disney. Já pensou se Deus criasse o homem antes de criar o animal e as plantas, as árvores frutíferas para o homem se alimentar? Veja só, Deus criou tudo com uma sequência lógica. Deus criou as coisas ordenadamente. E Deus, ele planejou tudo. Até a vinda de Cristo foi planejada por Deus no princípio. Amém? Quando o homem pecou, Deus já planejou a redenção. Tanto que é o plano de redenção. Não é isso? E Jesus veio para a terra a passeio? Não, ele veio com o objetivo, morrer na cruz para nos salvar. Havia um plano de Deus. Deus age por plano, querido. O problema é que a gente não é assim. Amém? Planejamento envolve objetivos e metas. Dentro dos objetivos e metas, você precisa entender que existem planos para curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso tem que estar muito claro na tua cabeça, ainda que você escreva numa folha. O que são planos para hoje? Para um mês, 2 meses, 3 meses? O que eu tenho de planos para daqui a 1 ano? Quais são os meus planos para daqui a 5 anos? Nós não pensamos nisso, mas nós precisamos de ter planos, metas em cima de curto, médio e longo prazo. Também planejamento tem a ver com diagnosticar, que é você fazer diagnósticos, estabelecer prioridades, que é diferenciar importante do urgente. Tem gente que só anda na urgência.
Oh, é urgente, faz que é urgente, é urgente, é urgente, urgente. Misericórdia, querido. Urgente, sabe o que significa? O cara que não se planeja. Qual a diferença entre o importante e o urgente? O que é importante? É o que vai te levar até o teu objetivo, então é importante. O que é urgente? Tem que ser feito agora porque você não fez o que deveria fazer. Tem coisas que elas vão ser urgentes, não tem jeito. Agora, sabe qual é o problema? É viver na urgência. É viver chegando atrasado. É viver entregando atrasados relatórios. É viver sempre apagando incêndio. Ninguém aqui é bombeiro. Alguém aqui é bombeiro? Só se for por profissão. Mas você não foi chamado para apagar incêndio. Nós somos chamados para administrar a nossa vida. Amém? Então é importante você diferenciar, estabelecendo prioridades e, claro, manter o foco. Pedro andou sobre as águas porque o foco estava em Jesus. A hora que ele começou a olhar para o lado, ele afundou. Diga assim: eu não vou afundar. Amém? Não afunde. Tenha o foco. Olhe para o objetivo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava andando naquela situação de autoridade. Começou a enxergar as dificuldades, ele afundou. Então mantenha o foco no planejamento que você estabelecer. Amém? A letra O. Falhas do planejamento antes. Vamos lá. O que te leva a falhar no planejamento? Primeiro, falta de compromisso com o planejado. Aí eu coloquei o porco e a galinha para me lembrar desse exemplo. Alguém aqui já ouviu a historinha do porco e da galinha? Já ouviu? A história é a seguinte. Havia uma grande fazenda e nessa fazenda os animais, eles fizeram uma reunião entre eles, falaram: vamos fazer uma festança aqui. Aí um sugeriu lá: legal. Aí veio a galinha e o porco conversar sobre o planejamento do churrascão lá e da festa da fazenda. A galinha falou: pode deixar que eu entro com ovo. E o porco falou: pode deixar que eu entro com a carne. O que aconteceu com a galinha? Foi lá, botou uns ovinhos e tudo bem. O porco teve que dar o couro, morreu, já era. E essa é a diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Sabe o que você precisa? Estar comprometido até a tua carne. Não apenas envolvido. Porque a galinha estava envolvida, o porco estava comprometido. Ele estava disposto a dar próprio couro para isso. Literalmente, ele virou toicinho. Agora, o quanto que eu estou comprometido com a minha administração e a minha vida financeira? Envolvido sempre você vai estar. Agora a pergunta é: qual é o meu compromisso com aquilo que eu planejei? Eu planejei juntar R$200 por mês para no final do ano ter um dinheirinho. Ótimo. Chega no terceiro mês, além de você não juntar mais, você pega os 600 que você tem lá para gastar. Não é? Você tinha um plano, você concorda? Eu vou juntar um dinheiro. Só que o que aconteceu com você? Você não teve compromisso com o que você planejou. Então isso é difícil, né? Segundo, objetivos e metas desprovidos de propósitos e possibilidades. Então, um exemplo. O cara, ele anda de ônibus. Olha, eu tenho um sonho de comprar uma Ferrari. Calma lá, né, campeão? Vai devagar. Primeiro, sonhe em ter um carro. Primeiro vai tirar uma carta. E nem carta você tem. Ou seja, você precisa tomar cuidado, porque planejar é diferente de sonhar. Sonhar é importante, mas cabeça no alto, pés no chão. Amém? Diga: pés no chão. O que Deus falou para Moisés? Tira as sandálias dos teus pés. Moisés, bota o pé na realidade. E nós precisamos botar o nosso pé na realidade. Tem objetivos grandes, mas não exagere. Vá com calma. Porque senão, você nunca vai atingir o teu planejado e você vai viver frustrado. Estratégias incoerentes, sem começo, nem meio, nem fim. É o famoso cara que pega o livro para ler, já quer ler o último capítulo sem saber como é que é a história.
Confiança excessiva nas experiências passadas. Olha, eu fiz aquilo, deu certo, então vai continuar dando certo. Calma. Pode ter dado certo naquela época, pode ser que agora não dê mais certo. Cuidado. Experiência é importante, mas mais importante do que experiência é avaliação. Amém? Análise de risco pelo momento que você está enfrentando. Outra coisa, resistência a mudanças. Você estabelece um plano, mas se Deus quiser que você mude ele no meio do caminho, mude. Davi tinha um plano: eu vou construir uma casa para Deus. Deus falou o que para Davi? Você não vai construir. Davi então simplesmente mudou o plano dele. Então agora eu vou juntar o recurso. Não seja resistente. Muitas coisas você planejou, só que quando você planejou, você não tinha a experiência de saber que aquilo nunca ia dar certo na tua vida. Então planeje, mas esteja aberto a corrigir a tua rota. Porque é o famoso cabeça dura. É o cara que, eu conheço o caminho. O cara anda 100 quilômetros errado porque ele quer insistir que ele conhece o caminho. Depois tem que fazer todo o caminho de volta. Planejamento feito em cima de informações erradas. Querido, base principal do planejamento: você precisa conhecer o que está nas suas mãos. Como é que você vai planejar o que você não conhece? Então conheça tudo para se planejar depois. Vamos lá. O do PODC de organização. O conceito é colocar em ordem. Atuar de forma coordenada e controlada para atingir um objetivo pré-determinado. Coloque as coisas em organização, em ordem, para você atingir o teu planejamento. Qual é o objetivo? Alcançar a eficiência e a eficácia, você ter um grau de produtividade, agilidade e qualidade. João 6. Quem sabe o que aconteceu em João 6? O que aconteceu em João 6? Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quantos homens eram? 5.000. Fora mulheres e crianças, uma multidão de umas 10.000 pessoas pelo menos. Jesus foi lá, deu graça no pão, no peixe, e ele multiplicou. Só que como é que foi? Que nem o aniversário de São Paulo, que faz aquele bolo gigante lá. Aí todo mundo, sai, pega com a mão, bota debaixo do braço, sai correndo para casa com o bolo, foi assim? Jesus falou, é o seguinte, vamos aqui nos organizar. E ele falou ao povo, sentem na relva em grupos de 50 em 50. Não é isso que Jesus fez? Vamos criar grupos menores. Agora, todo mundo sentado aí, que imagina, a hora que Jesus multiplicou, começou a vir pão, peixe, começou aquela loucura, todo mundo, senta aí, calma. Chamou os discípulos, vamos lá, grupos de 50, de 50, de 50, sentem todo mundo na grama. Aí ele falou, agora, pegue uma cesta, sirva naquele grupo, a outra cesta naquele grupo, porque todo mundo vai comer e ainda sobejou. Quando você é organizado, além de você ter em abundância, vai sobejar. Amém? E o teu objetivo é, vai sobejar na tua vida financeira. Seja organizado. E os princípios de organização, que são 3. O princípio do descarte, de mudança e de não desperdiçar. Saiba descartar aquilo que não presta ou que não tem valor. Saiba mudar e não desperdice. Diga comigo, sem organização eu não chego a lugar nenhum. Essa é a mais pura verdade. Se você anda no refrão do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você está perdido. Nunca nada vai acontecer. Financeiramente você tem que saber para onde você está indo. Amém? O quanto hoje você sabe para onde você está indo financeiramente. Se você souber, então você vai se organizar para chegar. E foi o conselho de Deus para Ezequias: ponha a tua casa em ordem. Amém? Ponha a tua vida financeira em ordem para você ter anos de vida. Direção, PODC, D, direção. Direção é simples de entender, não é? Tem que saber para onde você está indo. Você está dirigindo a tua vida para onde? O objetivo da direção é você manter o foco naquilo que você planejou e naquilo que você organizou. Então você tem uma rota estabelecida, que nem um piloto de avião.
quando ele vai decolar, o que ele recebe? Um plano de voo. E nesse plano, ele vai saber a altitude que ele vai voar, a velocidade que ele tem que atingir e o tempo exato que ele vai levar para chegar. E no meio do caminho, se tiver tempestade, turbulência, ele vai saber um pouco antes, ele avisa todo mundo, ó, bota o cinto que a gente vai passar por uma área turbulenta, porque está tudo dentro de um plano. Amém? Tem uma série, acho que é no Discovery, que fala de acidentes aéreos. Alguém aqui já viu isso aí? 90% dos acidentes aéreos acontecem por falha humana e não mecânica. Não é? É essa a conclusão que a gente chega lá naquela série. Exatamente por isso. Porque não tem um senso de direção. Você precisa saber para onde você está indo. E a direção, ela vai te manter motivado. Que externamente é a necessidade e internamente o teu ânimo. Eu tenho um foco e eu estou animado. E para você ter direção, evite interferências. Então vamos pensar. Vocês em família, a mãe, o pai, os filhos, decidiram, vamos juntar um dinheiro por mês, porque em julho nós vamos fazer uma viagem de férias todo mundo junto. Aí todo mundo concorda, vamos lá! Só que, se no meio do caminho, a mulher fala, puxa maridão, eu vi aquela bolsa, ela assim piscou para mim, eu pisquei para ela, eu tive que comprar. Aí o filho fica lá, ô pai, não, aumenta a mesada, ô pai, eu quero um tênis, ô pai, não sei o que, o pai vai lá e dá. O que vai acontecer? Vai chegar em julho, o máximo que vão viajar é para Long Beach, praia grande. Fazer um bate-volta e comprar um frango assado e subir no final do dia. Todos os envolvidos precisam estar cientes do que querem fazer. Seja na empresa, seja na tua casa, seja onde for. As interferências, elas muitas vezes roubam uma direção. Todos que estão participando precisam estar na mesma direção. Amém? Isso é de controle. Conceito do controle, processo de análise e aferição de resultados. O controle é a ferramenta necessária para você aferir para onde você está indo. Se está dando certo ou se está dando errado. O objetivo é assegurar que as metas e objetivos estão sendo alcançados, corrigir o rumo. Princípios do controle. O controle existe dentro de um planejamento financeiro para você saber medir, comparar, avaliar e também corrigir. Você precisa ter uma ferramenta de controle. Seja ela uma planilha de Excel, que nós vamos daqui a pouco apresentar para você, um modelo. Seja ela uma folha de caderno, seja um papel de pão, que você risque umas linhas lá. Mas você precisa achar uma ferramenta de controle que se ajuste à tua vida. Não ande com a vida sem controle, querido. Porque o descontrole, ele vai ser um roubo para você. E tratando em ferramenta de controle, não adianta nada o cara ter uma planilha não sei o que ele comprou, que o Bill Gates, que não sei quem usa. Meu Deus, que planilha maravilhosa, você coloca aqui e sai os gráficos, os não sei o que. Só que o cara não alimenta, o cara não usa. A ferramenta de controle pode ser a mais simples ou a mais complexa, mas você precisa saber usar. E você tem que ser disciplinado para constantemente estar alimentando a tua ferramenta de controle. O controle é, eu não vou ser pego de surpresa. Isso é controle. O que nós vemos aqui então? O PODC. P de planejamento. O de organização. D de e C, coisas que andam juntas. Você quer adquirir algo, você quer comprar alguma coisa, você tem um objetivo no futuro. Tudo na vida financeira e aliás em todas as áreas da nossa vida, você pode aplicar o PODC. Se planeje, você se organize, você mantenha a tua direção
e você tenha ferramentas para você aferir e controlar aquilo que você planejou, e o resultado ele vai aparecer. Amém? Vamos lá, falar sobre vencer o endividamento, sair do caos financeiro. Vocês querem um intervalinho de 2 minutos? Vai no banheiro? Alguém quer aqui? Não? Então o silêncio significa que está tudo bem, ou você já fez xixi nas calças. Aí depois você se entenda com a diaconia. Muitas pessoas, elas vivem um endividamento. E o endividamento, ele é contra e fora da vontade do Senhor, porque Deuteronômio 28 fala que eu vou emprestar e não vou tomar emprestado. E o ciclo do endividamento, infelizmente, muitas vezes nós vivemos porque uma emergência, aconteceu desemprego, um gasto que nós não esperávamos, ou literalmente a falta de administração. Mas o que você precisa entender é: estar endividado não é a vontade de Deus para você. Amém? A vontade de Deus é que você, como José, prospere no Egito. Agora, o que nós precisamos? Algumas dicas aí que nós vamos passar, importantes, sobre o endividamento. Conheça a real situação. Qual é o teu grau de endividamento? Aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. O quanto você deve e para quem você deve. Ficar fugindo disso não vai pagar a tua conta. Ficar orando para passar os 5 anos para caducar também não é vontade de Deus para você. Porque tem gente que é o seguinte: o cara fica esperando caducar. Porque tem algumas dívidas que passam 5 anos, caduca. Agora, sinceramente, você acha que isso Deus quer para um servo de Deus? Você pode até ter caducado a dívida, mas no mundo espiritual continua lá com uma pendência, que você não resolveu a tua vida. Aí as coisas não andam, você não sabe por quê. Então, nós temos que conhecer. Então, primeiro ponto: tenha o desejo de sair do caos. Primeira coisa importante: não se acostume a dever. A pior coisa que existe para alguém é o cara se acostumar a passar cheque sem fundo na praça. Ele já não ligar mais quando chega a carta de cobrança na casa dele, aquilo não faz nenhum efeito nele. É quando o cara passa um cheque e ele fala: ó, eu sei que vai voltar, mas eu estou dando. Querido, isso é terrível. Falta de integridade. A primeira coisa na tua vida é: pode estar devendo 1 milhão, você precisa ter desejo de sair da dívida. Deus já vai te abençoar pela tua vontade. Amém? Nunca perca o desejo de vencer a dívida. Primeira coisa. Segunda, identifique o quanto e para quem você deve. Tem que saber: estou devendo para ele, para ela, para o banco tal, banco X, não sei aonde. Quanto que eu estou devendo? Tem que saber. Terceiro, defina o quanto você vai comprometer do seu orçamento para pagar as dívidas. Partindo do princípio em que você tem o desejo de quitar, de arrumar a tua vida, pôr a tua casa em ordem, você precisa saber para quem você deve e partir daí aplicar o PODC. Estão entendendo? Um planejamento de sair do caos. Como é que eu vou ter a minha vida limpa? Ficar só orando para sumir o saldo negativo da minha conta? Não. Se Deus quiser fazer isso, Ele faz. Mas não dependa disso. O milagre, ele acontece, mas de repente Deus pode querer um outro milagre da tua vida, que você seja organizado. Amém? Então, você precisa entender. Então vamos lá. Eu estou devendo R$1.000 para o José. Beleza. Eu quero pagar. Eu vou pagar isso. Senhor, me dá graça, me dá uma estratégia, me dá um planejamento. O que você vai fazer? Do meu orçamento, todos os meses eu vou comprometer R$100 para pagar essa dívida. Então você coloque no teu planejamento financeiro e você estipule o quanto você vai comprometer daquilo que você ganha. Por exemplo, eu ganho R$1.000, tá? Desses R$1.000, R$100 eu vou comprometer mensalmente para limpar minha vida financeira. Isso é um ponto importante. No caso de dívidas com financeiras, bancos, cartões de créditos ou instituição financeira, até agiota, amigos, parentes, ou seja, para todo mundo. Tem gente que deve até para Deus. Você deve separar o que está vencido do que está
a vencer. Isso é um ponto importante, porque aquilo que está vencido, os juros já entrou lá, não é? O que está a vencer, e você sabe, porque você tem um planejamento que você não vai conseguir pagar aquilo, essa é a bênção do planejamento. Você vai saber já se você vai conseguir pagar ou não. Se você sabe antecipadamente, o que você pode fazer? Você chega lá e fala com o cara. E você pode eliminar a multa. Você pode eliminar os juros. Oi? A descapitalização. Isso é importante para você entender. Vamos lá, próximo. Tenha visibilidade do que custa mais caro e mais barato. O exemplo. Geralmente, dever para a escola das crianças, a multa é 3%, cartão de crédito 8, 10, depende do cartão. Se você está vivendo o caos, não vai conseguir pagar tudo, é melhor dever aonde? É melhor dever na escola, não para o cartão de crédito, porque senão você vai pagar mais. Claro que dever é deixar a diretora da escola lá te bater na porta da sala. Ô professor, dá um minutinho aí, quem é o José? Eu, aqui tem uma cartinha que teu pai está devendo há 3 meses à escola. Não vai fazer isso com o teu filho. Vá antes lá e negocie. Mas o que eu estou dizendo, que você precisa pensar. Tem gente que fica endividado, o cara se desespera. Tem que se desesperar, você tem que ter um plano de ação. Amém? Tá, devo para esse. Eu vou pesquisar qual os juros é maior. O que é juros maior que você tem que fazer? Priorize antes. Não dá para pagar tudo, comece a pagar o que tem mais juros. Amém? Isso é fundamental. Não só saber o quanto deve, mas os juros embutidos pelo atraso de cada uma das contas que você tem. Selecione as dívidas passíveis de negociação, porque negociar sempre é a melhor maneira. Ninguém quer deixar de receber. Então, entre receber e negociar, o credor sempre vai querer. Sempre abra um canal de comunicação com o teu credor. A pior coisa é o cara dever e não dar satisfações. Porque para o credor, você não atender o telefone dele, o telefonema dele, qual a leitura que ele vai estar fazendo? Qual a mensagem que você está passando? Cara, eu não vou te pagar nunca. E o cara vai ficar com raiva de você. Aí o dia que você quer resolver negociar, ele vai estar com tanta raiva de você que ele não vai nem te ouvir. Amém? Sabe o que a gente precisa? É aprender da cara a tapa. Porque para fazer a dívida todo mundo é excelente. Agora nós temos que ser bons também de negociar. Bispo, eu não sei. Peça a unção que Deus vai te dar. Mas mesmo assim, bispo, então pede ajuda para alguém. Mas vá negociar. Não feche o canal de comunicação entre você e o credor. De maneira jamais. Never. Nunca. É melhor você ligar e falar, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu quero te pagar. Por favor, tenha um pouco de paciência. Ele vai brigar, ele vai te xingar, mas ele teve uma satisfação tua. Tem que ter satisfação. Ainda que seja, devo ou não nego, pago quando puder. Mas você precisa dar satisfação. Porque é o que eu falei. O credor sempre vai querer receber. Então, nós temos que aprender a isso. É o que eu falei agora, não fuja dos credores. Eles devem ver que você quer pagá-los, por mais que no momento você não consiga. Você precisa passar a seguinte mensagem: eu estou devendo, mas eu quero te pagar. Isso vai acalmar o ânimo da fera. Procure primeiro resolver débitos que envolvam o nome de pessoas, fiadores, pessoas que emprestaram dinheiro para você recuperar a confiança. Entre dever para o banco e dever para o parente, deva para o banco, porque o banco só sabe lá o teu CPF, você é tratado como número, o parente você está com ele todo dia, não é? Ainda vai falar mal, que você é crente, meu, que crente, hein, rapaz. Procure tomar cuidado com isso. Aliás, querido, não peça dinheiro para parente, tá? É a melhor coisa que você faz na tua vida. Vamos lá. Quando for negociar a dívida, não seja afoito. Você sabia que tem empresas que a única coisa que eles fazem é ficar negociando dívida? Amém?
Eles são especialistas em ligar nos caloteiros e negociar uma dívida para poder ser paga. Eles ganham uma comissão para isso. Eu esqueci o nome desse ramo. Tem um... Como é que é, Rosenberg? Recuperadora de crédito. Obrigado. São empresas que só fazem isso. O banco dá por perdido o dinheiro e repassa para a recuperadora de crédito. Se recuperar, tem comissão, ótimo. Oi? É altíssimo o valor, é de 70%, 80% fica para os caras. O que é importante? Você não ser ansioso. Você quer, por exemplo, chegar na dívida e pagar em 10 vezes? Não chega lá e fala, ô querido, 10 vezes para mim tá ótimo, viu? Você chega e joga assim, ó, eu quero 30 vezes. O cara quer, você tá louco, não sei o que. Pô, tá bom, vai, 25. Aí você chega no 10, que é o que você quer. E nunca aceite a primeira proposta do teu credor. Porque ele sempre vai jogar o melhor para ele. Tem que ser melhor para os dois. Amém? Isso é importante. Outra coisa legal. Procure eliminar contas com valores pequenos antes. Então o cara deve pro Zezinho da mercearia, pra Maria do açougue, deve pro sapateiro lá da esquina, por engraxate, aí deve 10 para um, 15 para outro, 20 para outro, 1000 para outro, 5 para outro, não sei o quê. O cara, deve para todo mundo. O que é melhor? Pegue as contas menores, pague todo mundo e alivie a tua pressão. Amém? Isso é uma dica importante. Coloque como prioridade contas de valores menores que você elimina rapidamente e tira o cara do teu caminho. Vamos lá. Procure concentrar as dívidas num só credor. Assim você pode negociar melhor e minimiza a pressão de vários credores. Ao invés de ter 10 pessoas ligando para você, tenha uma só. E deixe 9 felizes, que não vão mais te amaldiçoar. E nem falar mal de você e nem fazer aquele bonequinho lá, o vuduzinho teu. Só espetando. É melhor. Sabe que às vezes você tem que avaliar? De repente, vale a pena você se desfazer de um bem, pagar as dívidas e você refinanciar algo. Isso é algo que precisa ser avaliado com muito critério. Mas é às vezes um caminho. Porque às vezes o cara fala, não, eu estou devendo para todo mundo. Ai, mas eu tenho meu carro quitado. Só que o que você paga de juros dá para comprar uns 10 carros por ano. Às vezes é melhor fazer as contas certas e você pegar, vender o carro e pagar todo mundo com juros menor, fazer uma negociação boa. Eu estou devendo 5 para esse. Ó, se eu pagar 2 para você, fechado. Estou devendo 10, se eu pagar 3 para você, fechado. Você pega todo aquele valor, vende o carro, paga todo mundo, financia um carro, você vai pagar no final muito menos de juros de um carro zero, de um carro novo ou seminovo, do que dever para ir pagar juros para todo mundo. Tá entendendo isso aqui, queridos? Como é que é? Vem aqui falar. Deixa o microfone, tem outro mic aí? Por favor. Cadê o ligeiro? Quer? Vai no Itaú. Quiser Rosenberg também falar que você trabalha especialista, na benção. Pode falar. Bispo, essa é a melhor maneira para se fazer um empréstimo. Então, empréstimo nunca é bom, mas se eu devo para várias pessoas ao mesmo tempo, o que os bancos perceberam? Se eu trabalho a característica de ser transparente, eu posso oferecer um empréstimo, que os juros são menores dos empréstimos do que os juros do cheque especial. Cartão de crédito é um veneno, é a morte. Cartão de crédito é um veneno. E quitar todas as dívidas com os devedores pequenos ou médios e dever só para o banco, bispo. Exatamente. E aí pagar o empréstimo mês a mês. Vamos imaginar que eu tenho uma dívida de 30 mil reais no geral para todo mundo. Devo para 50 pessoas, 10, 15 pessoas. É melhor fazer um empréstimo com juros baixos, pagar todo mundo e você paga uma mensalidade no banco. Com certeza. É muito melhor, muito não é? melhor. Então isso são caminhos interessantes. Não é? Pode deixar o microfone aí já, quem precisar, e vamos lá. Então isso é super importante de você encontrar alternativas. E não tenha medo de se desfazer de bens, se for para você limpar a tua vida financeira. Faça com critério, com ordem, mas se for necessário, tem que fazer as contas. Hoje os bancos têm gerentes que eles ajudam nisso também, não tem? Como é que chama? É o gerente de conta, de investimento, que ele te ajuda a entender esse processo. Tem muitos caminhos para que isso aconteça. O importante é não ficar desesperado. Vamos lá. Não há fórmula mágica.
para que o endividamento não volte, você deve elaborar um novo orçamento para a sua vida, aumentando a sua renda e diminuindo os seus gastos. Não tem fórmula mágica. Ou você ganha mais ou você gasta menos. Não tem outro caminho. Amém? Então nós vamos falar de orçamento, que é o nosso próximo tema. Vamos lá. Orçamento familiar, organizando o seu dia a dia. Passe aí. Lembra que nós falamos de uma ferramenta de controle do PODC? O orçamento familiar é isso. É uma ferramenta de controle que vai te dar a visibilidade da sua realidade financeira e fornecer informações para uma melhor tomada de decisão. Como é que você vai tomar uma decisão se você não sabe a tua realidade financeira, pessoal? O que dá para fazer, o que dá para comprar, o que não dá para comprar. E o orçamento familiar é importante para isso. Organizar-se significa sair do caos. O orçamento familiar ou pessoal é uma previsão de receitas da tua renda, juros que você paga, aluguéis, contas, etc., despesas, num determinado período de tempo. A chave para o sucesso do planejamento familiar, qual é a chave? Consiga viver com os seus próprios recursos. Isto se inicia quando elaboramos o orçamento familiar detalhado, confiável, além de um satisfatório grau de precisão nas suas previsões. Pode passar. Então a planilha, que nós vamos apresentar o modelo aqui para vocês, ela é uma ferramenta tua diária de trabalho, que é importante que você tenha a seguinte disciplina. Tudo que você gasta, você precisa pôr numa planilha. Hoje, com o advento do dinheiro de plástico, cartão de débito, sabe o que acontece? Nós precisamos ser mais disciplinados, porque uma coisa é você pegar o dinheirinho e você dar lá. Outra coisa é você passar o cartão, a sensação que você não gastou, né? Saiu com uma bolsa nova, com uma mochilinha de compra, mas eu não gastei nada, só passei um cartão lá. Rapaz, que mágica! Quando cair o extrato, se você tiver coragem de abrir, você vai ver a mágica. Que é só ilusionismo, que mágica não existe. Hã? E ainda paga o mínimo. Cara, isso aí é terrível. O meu pai, ele me contou, um tempo atrás, claro, que quando ele se casou, isso há 30 e poucos anos atrás, eles fizeram um método de orçamento familiar. Na época não tinha planilha, computador, essas coisas. Hoje você tem no teu smartphone, você pode fazer uma planilha de acompanhamento diário que vai te avisando. Tem ferramentas fantásticas aí hoje no mercado, baratas e simples de usar. Mas, o que ele fazia? Ele comprava envelopinhos, envelope de correio mesmo, e ele escrevia no envelope, a caneta, mercado, lazer, gasolina, não sei o quê. E ele colocava o dinheiro dentro daquele envelope. E ele vivia com o dinheiro que tinha dentro daquele envelope. Então, tem lá o valor X para lazer, sair no cinema, comer fora e tal. Acabou aquele dinheiro, vai comer miojo em casa. Já era. Quer ir no restaurante mais chique? Então significa que você vai sair só uma vez no mês. Quer ir no Habib's? Então você pode ir todo dia. Aliás, queridos, para mim, se eu tiver com prisão de ventre, é só comer esfirra de carne do Habib's que resolve a minha vida. É verdade, eu já fiz algumas experiências para ver se não era só o dia do Habib's lá que estava ruim. A de queijo, beleza, mas a de carne, rapaz, aí é só em Mosaic na minha vida. Não tem jeito, não preciso tomar tamarindo e comer ameixa, não. Como uma esfirra de carne do Habib's, tá fechado. Mas tem o ragazzo também que você pode ir, que você come um pouquinho melhor. Mas, o meu pai fazia, é uma administração simples, caseira, mas funcionava. Acabou o dinheiro do envelopinho? Acabou, já era. Minha mãe ia lá, tem tanto pro mercado, ela sabia, eu tenho esse dinheiro aqui, é dinheiro contado. Eu vou no mercado, então quanto que deu? Deu X? Pô, tá sobrando tanto, então, vamos comprar menos, vamos não sei o quê. E vivia assim, dava tudo certo. Ainda que você tenha que usar esse método de orçamento, use. Mas, pelo amor de Deus,
você precisa saber o que você está gastando. Amém? O orçamento, o planejamento financeiro satisfatório é que é necessário que você faça o orçamento escrito e organizado. O orçamento permite a visualização de como estão as tuas contas hoje e de como elas ficarão em um determinado período de tempo. A planilha é importante que você tenha a visualização dela do ano inteiro. Então você tem lá a coluna mercado, combustível, escola, imposto, sei lá o que, mensal e anual. Tenha os gastos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até o final do ano. E lá, vamos supor que você assumiu um compromisso de 5 parcelas de uma geladeira que você comprou. Você vai colocar lá, parcela da geladeira. Parcela 1, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ou seja, você está visualizando que a partir de junho, aquela parcela não vai ter mais, vai te sobrar recurso. Você tem uma visualização mais ampla. Estão entendendo? Por isso que eu falei que você não tem que olhar só hoje, o mês. Você tem que enxergar no mínimo um ano da tua vida. Isso é importante. Muitos fazem seu orçamento, porém desistem porque eles verificam que não funciona, ou porque foi mal elaborado. Isso é importante. Vamos apresentar aí rapidamente. Vamos lá, Miro. Isso aqui é um modelo, quem quiser vai ser disponibilizado no e-mail de vocês. É um modelo simples de planilha que você pode utilizar. Receita versus despesa. Eu quero terminar às 5h30, tá? 5 horas. Identifique o tipo de sua receita, salário, prolabore, honorários, comissões, verificando se ela é fixa ou se é sazonal, se ela varia. Despesa mensal. Avalie de forma criteriosa quanto e onde você gasta os seus recursos. Separe as despesas fixas ou variáveis, cuidado com as pequenas. São os ladrões do orçamento, os vilões. Porque o que acontece? Se você não tiver uma planilha bem feita, vamos pensar assim, a pessoa, ele todo dia gosta de tomar um cafezinho na padaria antes de trabalhar. Quanto custa um pingado hoje? R$3,50? Colocar R$3, um pingado. Pô, R$3, ele vai lá, tira as moedinhas do bolso, pá, joga lá, R$3. Beleza. Agora imagine, todos os dias ele tomar um pingado. Só dias úteis, 5 dias. R$66 que você gasta por mês de pingado. Isso ninguém considera no orçamento. Aí se tiver um pãozinho então, aí ferrou. Por sabe o que acontece? Geralmente como é que as pessoas pensam? Falou, querido, quanto que você gasta? Ele vai puxar na cabeça dele o quê? O que ele vai pensar? As contas maiores. Ele vai pensar, puxa, eu gasto escola das crianças, parcela do carro, combustível, não sei o que, não sei o que. Agora o cara nunca vai pensar o quanto que ele gasta tomando um cafezinho de manhã antes de trabalhar. Agora, esse valor, se você somar no final do mês, vai ser um valor considerável. Não estou dizendo que é pecado tomar o cafezinho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem que considerar absolutamente tudo. Porque senão, no final do mês você fala, caramba, eu fiz as contas aqui, mas parece que nunca bate o saldo. Sabe o que não bate? Porque as coisas pequenas você não considera no teu orçamento. E a planilha parece chato, mas tem que fazer. Você precisa, então, gasta R$50 de café eu gasto. Aí numa hora que você vai cortar a despesa, o que você vai cortar? Eu vou cortar o que é supérfluo, cafezinho, não vou tomar. E vou tomar em casa. Já era. Vou economizar para poder ganhar lá na frente. Amém? Analise seu orçamento, visualize o valor anual, quanto que ela representa em relação ao todo, a fim de reduzir despesas, selecione os itens que são mais rapidamente passíveis de redução e corte o que é supérfluo. Por exemplo, puxa, eu cheguei à conclusão que eu estou gastando mais do que eu ganho. Você vai precisar cortar. Visualizando absolutamente tudo, você vai cortar o cafezinho, vai cortar não sei o que mais, e você vai ajustar o teu orçamento dentro da tua realidade, porque lembra, qual é o nosso objetivo? Eu não vou gastar mais do que eu ganho. E o objetivo maior ainda, eu vou gastar menos do que eu ganho para poder poupar e economizar para emergência e para o futuro. Vamos lá. Vilões do orçamento. Espírito de consumismo é um vilão do orçamento. Nós já falamos um pouco sobre isso. Não compre por impulso. Analise a real necessidade. Pesquise antes de comprar.
A pergunta que você tem que fazer antes de comprar qualquer coisa é a seguinte: eu quero ou eu preciso? Certo, mulherada? Ouviu um amém aqui pelo menos? Amém? Essa é a pergunta. Pergunta para que fala para quem está do teu lado. Tudo que você vai gastar, tudo que você gasta porque você quer ou porque você precisa? Eu preciso agora de um sapato novo ou dá para esperar? Eu preciso ou eu quero? São coisas diferentes. Precisar uma coisa, querer outra, certo? Então, claro, ninguém aqui tem que ser mão de vaca. Acho que a Bíblia fala em Eclesiastes 5 que Deus nos deu o dom de adquirir riquezas para aproveitar do fruto do trabalho. Então eu acho que é 100% lícito, é maravilhoso você poder ir lá um dia esbanjar, levar a tua família para jantar num lugar mais bacana e tal. Você não pode ser também Caxias. Isso aqui, querido, não é para você virar louco não, tá? É para você aprender a se controlar. Senão vai ter gente que não vai querer nem mais dar dízimo na igreja. Vai cortar, opa, vou cortar o dízimo. Vou cortar a oferta. Aí beleza, aí você está lascado. Necessidade de manter status é outro vilão. A pessoa quer manter o status, ela vai gastar mais do que deve. Cartão de crédito. Ame ou deixe, né? Ou ele é teu amigo, ou ele vai ser o teu pior inimigo. Cartão de crédito, se você souber trabalhar com ele, como o pastor sabe trabalhar, excelente. Se você não sabe, faz assim, ó. Está quebrado em nome de Jesus. Quebra o cartão e pronto. Você já falou que está quebrado em nome de Jesus, já quebrou? Se você não tem controle no cartão, quebre-o. Literalmente quebre de verdade. E não caia na onda dos caras que te ligam, querendo dar cartão de crédito para você falar, pô, minha carteira tem 5 cartões de crédito. Só que você paga taxa de 5 cartões de crédito todo ano. Só para ficar tua carteira bonita lá, se abrir lá pro cara, ó, quantos cartões, hein? Querido, tem nada a ver. Tenha um cartão só, que tem o limite necessário para emergência e para a tua necessidade. Nunca pague fatura mínima de cartão. Você já recebeu fatura de cartão? Quem tem cartão de crédito aqui? Que na primeira folha maior está escrito, parcele a tua dívida em 12 vezes apenas de tal. Manda já por SMS. A maior receita de banco é a parcelamento de cartão. Ou seja, a pior coisa, porque imagina, você comprou uma coisa, algo parcelado em 5 vezes. Naquele mês você não pôde pagar. Mês que vem você vai parcelar, você vai pagar juros do parcelamento do parcelamento. É a pior loucura do mundo. 15 a 20%. Meu Deus, é um absurdo, é um grande absurdo. E muita gente não dá o dízimo e a oferta na igreja, mas ele dá o dízimo e a oferta no cartão de juros do cartão de crédito. Muito, chega a ser 12. Cartão de crédito, se você souber trabalhar, é uma bênção. Se não souber, querido, jogue fora porque é vilão. Cheque especial também é o seguinte, dinheiro do cheque especial, o banco quer pensar que, quer fazer que você pense que o dinheiro é teu, mas o dinheiro não é. Porque até no extrato, você já percebeu que aparece lá a somatória? Eles incorporam. O cara tem R$500 de saldo, mas tem 1.000 de cheque especial. O saldo final vai aparecer quanto? 1.500. Eu acho particularmente cheque especial bom para você ter como emergência. Mas nunca ache que dinheiro de cheque especial é teu. Não faça isso porque isso é mão roubada. Se ela entrar muito em cheque especial, é melhor fazer um empréstimo, porque os juros é metade. Então, é melhor, ao invés de ficar entrando em cheque especial, faz um empréstimo, quita o cheque especial, pede para o gerente cancelar teu cheque especial, porque os juros do empréstimo é metade do que você paga de cheque especial de juros. E falta de uma reserva financeira é um grande vilão. Porque se você tem uma reserva, na hora da necessidade, você não faz empréstimo e paga juros, você pega a tua reserva financeira. Todos nós precisamos de ter uma reserva financeira. Isso é importantíssimo para nós. Amém? Segredo do sucesso. O segredo da ferramenta é a disciplina. Planejar é um hábito saudável que você deve desenvolver. Então defina objetivos, avalie sua situação atual e busque estratégias para
alcançá-los. Amém? Passe. Vamos aí para o último item do nosso simpósio de hoje, que também tem a ver com a administração, que é gerenciar o teu tempo, faça do tempo o seu aliado. São algumas dicas aí que eu vou falar sobre administrar também, não só dinheiro, mas tem que saber administrar o teu tempo. Primeira coisa importante, Deus deu 24 horas para todo ser humano. Não tem essa de, puxa, o tempo para mim é mais curto, para o outro é maior. Não existe isso. Todo mundo vive 24 horas por dia como qualquer outro. A questão é como eu uso o tempo que Deus me deu. Amém? Mitos. Primeiro tem um mito. Tempo é dinheiro. Se tempo fosse dinheiro, os caras mais folgados seriam os mais ricos. Os mendigos nas ruas seriam milionários, que estão lá sem fazer nada. Então, se tempo é dinheiro, vou ficar parado e o tempo vai produzir para mim. Tempo não é dinheiro. Tempo é dinheiro quando você usa o tempo para prosperar. Agora, o tempo por si só não é dinheiro. Isso é um mito. Outra coisa, eu não vou administrar o meu tempo porque senão vou ser escravo do relógio. É mito. Você não vira escravo coisa nenhuma, você vai ser organizado. Eu trabalho melhor sob pressão. Então o cara está sempre na pressão, na correria, não administra, então ele trabalha melhor. Mito. Só se aplica na vida profissional. Mito também. Sua vida pessoal, você tem que ter hora para acordar, hora para dormir. Você tem que ter hora para fazer um esporte, você tem que ter hora para tudo na tua vida. A aplicação de gerenciamento de tempo é para a vida pessoal também. Então o tempo é, diga, recurso que Deus nos deu. Tempo é produtividade. Tempo é redução de estresse. Tempo é realização. E tempo é satisfação. Olha só essa frase. Quem tem tempo não é o que não faz nada, mas quem consegue administrar o tempo que tem. Amém? Você precisa aprender a administrar o teu tempo para que você não passe a tua vida inteira trabalhando, desesperado. Você precisa ter um período de descanso. Você precisa tirar férias uma vez por ano. Você precisa aprender a ter momentos de desopilar ao longo do teu dia. Porque o cara que fica no estresse 24 horas, sabe o que vai acontecer? A saúde dele vai para o buraco e ele não vai conseguir produzir porque ele vai se tornar completamente escravo da sua falta de administração. Então, nós precisamos de aprender a administrar para ter tempo. Você tem que ter tempo com a tua família, tem que ter tempo para trabalhar, tempo para vir à igreja, tempo para orar, tempo para se exercitar. Sabe? A pessoa, às vezes ela se gaba, puxa, eu estou há 10 anos que eu não tiro férias. Querido, desculpa, você está acabando com a tua vida. Isso não é benefício para ninguém. Não tirar férias é falta de administração. Todo mundo precisa de descanso, até Deus descansou. Não é? Vamos lá. Excesso de tarefas é empecilhos à administração de tempo. Excesso de tarefas. O cara que não sabe nem por onde começar. Você tem muita tarefa, isso é um empecilho. Outra coisa, não saber prioridade. Você precisa saber prioridade. Quem aqui já ouviu falar do princípio de Pareto? Quem aqui já ouviu falar? Sabe o que é o princípio de Pareto? O cara fez umas pesquisas e ele chegou à conclusão que 20% realiza 80% do resultado. Hã? Os bancos fazem bem. Até na igreja é isso. 20% das pessoas dão 80% do resultado das ofertas no culto. Você pode aplicar isso em qualquer coisa. Princípio 20 e 80. O que é você trabalhar com prioridade? Invista nos 20%. Naquilo que é mais importante. Amém? Saiba ter prioridade. Priorize as coisas mais importantes na tua vida. Saber distinguir, nós já falamos sobre isso, o importante do urgente. Saber qual é o teu horário nobre. O que é horário nobre? Tem o horário da televisão. Qual que é o horário nobre? O horário que geralmente é das 7 às 9 da noite, que é o horário que o cara chegou do trabalho, tomou um banho, jantou e está na frente da televisão. É o horário que para fazer propaganda é o mais caro. O cara para pagar
um anúncio numa rede de televisão em horário nobre é às vezes 3, 4, 5 vezes maior, até mais do que num horário que não é nobre, tipo madrugada, manhã e tudo mais. Até a energia é mais cara nesse horário. O que significa você saber usar o teu horário nobre? Qual é o momento do dia que você tem mais pique? Você tem que investir. Tem pessoas que de manhã o cara funciona assim, ó, na manivela. Tem gente que de manhã o cara é um avião. Chega à tarde ele já está meio mal. Tem pessoas que é o contrário. De manhã ele é mais lento, mas à tarde ele é pique. Isso vai de pessoa para pessoa. Você precisa identificar qual é o teu horário nobre. Qual é o horário que você tem mais pique de trabalho, de manhã, de tarde ou de noite. Então você sabe investir em coisas mais importantes no teu horário nobre. Amém? Quem tem horário nobre à tarde aqui? Geralmente você não tem, principalmente se você comer uma feijoada no almoço. Aí, rapaz, tem gente que não funciona. De manhã tem pessoas que é mais... Eu até pelo meu ritmo, tudo que eu faço é da tarde para a noite, mais, de manhã também eu trabalho, claro. Mas 6 horas da manhã, por exemplo, para mim, eu demoro um pouco para... Mas à noite, se você me deixar pregar uma vigília a noite inteira, eu prego. Porque o meu horário é o nobre, é tarde e noite. De manhã eu trabalho também. Fico em casa dormindo, na rede. Mas o meu horário nobre é à noite. Até pelo condicionar o meu corpo por causa do... que eu sou um bispo, né? Mas você precisa identificar o teu horário nobre e saber investir, certo? Não elaborar uma agenda semanal e diária também é um empecilho. Você precisa diariamente estabelecer uma agenda. Chegar no final do dia, você ticar o que você fez, o que você não fez, joga para o dia seguinte. Tem que ter uma agenda. Não revisar, o que eu já falei. Não saber delegar e dizer não também. Não seja escravo do sim. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para a festinha do amigo que vai tirar o teu tempo com a família. Aprenda a dizer não para reuniões que não são tão importantes que você pode deixar de ir. E aprenda a saber delegar. Porque tem pessoas que o cara está tão atarefado, sabe por quê? Ele não delega absolutamente nada na vida dele. Só que quem não delega não cresce. Quem não delega, ele tem medo. Quem não delega, ele é inseguro. E nós precisamos aprender a delegar para ter tempo. Ferramentas de administração de tempo. Evite excesso de papéis. Somente hoje com computador, internet e tudo mais. Guarde somente o necessário. Outra ferramenta, contenha sua curiosidade diante da internet. Às vezes o cara está trabalhando lá, eu vou dar só uma olhadinha no site e tal, ou Facebook. Lá se vão 2 horas do seu dia que deveria estar trabalhando, aí chega no final do dia, faz falta. Puxa, estou atrasado, não entreguei o que eu deveria, por quê? Não administrou o tempo. Se for o caso, estabeleça uma rotina. Eu vou acessar a internet, Facebook, rede social, meia hora por dia, acabou. Ou 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. Não mais do que isso. Isso é importante. Quando estiver fazendo algo importante, evite interrupções. Limite o uso de telefonemas, pois um assunto leva a outro. Aprenda a usar alternativas. Eu vou ligar para a pessoa para falar de tal assunto. Aí aquele tal assunto desenrola para outro assunto, quando você vê, passou 3 horas. Tem alternativas. Reduza o número de reuniões. Substitua por outras situações que podem ser substituídas. Se tiver que fazer uma reunião, não fique disperso. Mantenha o foco. Alguém aqui já participou de uma reunião que falou 2, 3 horas, não aconteceu nada? Você saiu mais confuso do que quando você entrou? Eu abomino reunião que não leva a nada. Aliás, eu não gosto nem da palavra reunião. O povo gosta de palavra reunião, que é uma beleza. Acho que fica importante, né? Tem gente que marca a reunião só para passar um assunto. Cara, passa por SMS. Liga lá e pronto. Manda e-mail, faz qualquer coisa. Que nem eu com os dirigentes. Quantas reuniões eu faço por mês com vocês? Uma. Com os dirigentes. Não é? Uma reunião só. Leva 3 horas. A gente chega aqui 10 da noite na segunda-feira, sai 1, 2 da manhã. Mas nós passamos os assuntos. E aí eu tenho um grupo de WhatsApp. E as informações necessárias eu vou passando. Já pensou se tivesse que toda cobrança, toda situação marcar uma reunião? Vocês não estariam na igreja pregando. Não é?
Então a gente tem que tomar cuidado. Reunião é diferente de discipulado. Toda semana eu faço discipulado. Discipulado é diferente. Não é reunião. Oi? Discipulado é ensino, não é reunião. Se tiver que fazer reunião, mantenha o foco. E, em último lugar, tire tempo para descansar. Tire tempo para lazer. Amém? É muito importante porque você precisa desopilar. É comprovado cientificamente que uma pessoa, quando ela está fora do ambiente, da loucura, ele consegue ser mais criativo e enxergar soluções que ele não enxergava. Isso é comprovado. Então não fique com medo de tirar um descanso e achar que você é vagabundo. Não é. Um dia por semana tem que descansar. Até o apóstolo falar isso para os bispos e dirigentes. Um dia na semana tem que descansar. Porque o que adianta? Ficar arrebentado? Tem que descansar. Ninguém é super-homem. E você precisa também. Agora não vai também, né? Tem gente que é o seguinte: ele descansa 6 dias e trabalha 1. Aí sem chance, né? Mas, resumidamente é isso. Que Deus nos abençoe e sucesso a todos nós. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. É uma grande bênção, né? A gente poder aprender mais. E venha, você que não tem frequentado o culto da AREP, venha no culto da AREP, que é uma grande bênção. Nós temos sempre ministrado aqui às segundas-feiras, e a AREP, ela é uma estratégia de Deus muito especial para ensinar a prosperar, ensino da palavra, e nós precisamos dessa marca em nós. Eu creio que nós vamos ser como José, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, culto de celebração da família, todos os horários. Segunda-feira, AREP. Durante toda a semana, os nossos cultos. E no sábado, dia 22, o encerramento do nosso jejum, do poder, da perseverança para vencer os impossíveis. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá debaixo desta palavra, eu te envio e te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Valeu, obrigado pela presença.